Many years ago, when I was called as a bishop, I had a desire. Há muitos anos, quando fui chamado para servir como bispo, senti que o bispado deveria visitar os membros não muito ativos da igreja, para ver se havia alguma coisa que pudéssemos fazer para levar as bênçãos do Evangelho para a vida deles. Certa vez, conversamos com um homem de uns 50 e poucos anos, um bom e respeitado mecânico. Ele contou-me que a última vez que havia estado na igreja, ele ainda era um jovem rapaz. Alguma coisa aconteceu naquele dia. Ele não estava se comportando como devia na sua classe e fazia mais barulho do que era admissível. Até que seu professor ficou muito zangado, levou-o para fora da classe e disse para não voltar mais. E ele nunca mais voltou. Surpreendeu-me que uma palavra proferida há de 4 décadas atrás devia causado um efeito tão profundo, mas ele assim foi. E como consequência, esse homem nunca mais voltou para a igreja, bem como sua esposa e filhos. Pedi-lhe desculpas e expressei minha consternação por ele ter sido tratado de tal maneira. Disse-lhe como era lamentável que uma palavra proferida num momento de descontrole e há tanto tempo pudesse ter causado um efeito tão profundo a ponto de excluir sua família das bênçãos que advêm na atividade da igreja. Depois de 40 anos, disse-lhe, está na hora da igreja corrigir esse erro. Fiz o que pude para corrigir o erro. Enfatizei que ele era bem-vindo e necessário. Fiquei muito feliz quando esse homem e sua família eventualmente voltaram para a igreja e tornaram-se membros fortes e fiéis. Esse homem, particularmente, tornou-se um mestre familiar eficaz porque compreendeu como algo tão pequeno e como uma palavra rude teve consequências que se estenderam por uma vida completa e talvez até além dela. A bondade é a essência da grandeza do espírito e as características fundamentais do homem e das mulheres mais nobres que já teve a oportunidade de conhecer. A bondade é a chave que abre portas e molda os bons amigos. Ela suaviza corações e molda os relacionamentos que podem perdurar por gerações. Palavras gentis não apenas elevam nosso espírito no momento em que são proferidas, mas também perduram conosco através dos anos. Certa vez, quando eu estava na faculdade, um homem 7 anos mais velho que eu parabenizou-me pelo desempenho de um jogo de futebol. Ele não apenas elogiou o que eu havia feito no jogo, mas também percebeu como eu havia demonstrado o espírito esportivo. Embora esta conversa tenha ocorrido há mais de 60 anos, é muito provável que o homem que me dirigiu essas bondosas palavras não tenha qualquer lembrança dessa conversa comigo. Porém, eu ainda me lembro dessas palavras gentis que me foram ditas naquele dia por Gordon B. Hinckley, que mais tarde se tornaria o presidente da igreja. Os atributos da bondade e da habilidade de pensar no próximo estão inseparavelmente ligados ao presidente Hinckley. Quando meu pai faleceu em 1963, o presidente Hinckley foi a primeira pessoa a ir à nossa casa. Nunca esquecerei de sua bondade. Ele deu uma bênção de consolo à minha mãe e, entre essas coisas, prometeu que ela teria muito pelo que viver e que a vida lhe seria muito doce. Essas palavras lhe deram alento e encorajaram minha mãe e serviram de inspiração para mim, e eu jamais me esquecerei da sua bondade. A bondade é a essência da vida celestial. A bondade é como uma pessoa com atributos cristãos tratam o próximo. A bondade deve permear todas as palavras e ações no trabalho, na igreja, especialmente em nosso lar. Jesus, nosso Salvador, foi o exemplo maior da bondade e da compaixão. Ele curou os doentes. Ele passou a maior parte de sua vida ministrando e cuidando de um ou muitos. Ele falou com compaixão à mulher samaritana, que foi desprezada por muitos. Ele instruiu seus discípulos para que lhe levassem a criancinhas. Ele era bondoso com todos que haviam pecado, apenas condenando o pecado e não o pecador. Ele gentilmente permitiu que milhares de nefitas se aproximassem dele para sentirem as marcas dos cravos em suas mãos e nos seus pés. Mas seu maior ato de bondade foi realizado em seu sacrifício expiatório, que livrou a todos dos efeitos da morte e dos efeitos do pecado, desde que se arrependessem. O profeta Joseph Smith era um exemplo de bondade para com todos.
fossem idosos ou jovens. Uma criança que sentiu a bondade do profeta lembra-se e sentou isso. Meu irmão mais velho e eu estávamos a caminho da escola que ficava próximo ao prédio que era conhecido como a loja de materiais de construção de Joseph. Havia chovido no dia anterior e o solo estava lamacento, especialmente ao longo daquela rua. Meu irmão Wallace e eu estávamos com ambos os pés atolados na lama e não conseguíamos tirá-los de lá. Naturalmente, como crianças, começamos a chorar, pois pensamos que nunca mais sairíamos de lá. Mas ao olhar para cima, vimos o amoroso amigo das crianças, o profeta Joseph Smith, vindo em nossa direção. Rapidamente ele nos colocou em solo seco, abaixou para limpar nossos sapatos pesados com a lama, tirou seu lenço do bolso e limpou as lágrimas de nosso rosto. Ele nos falou palavras animadoras e nos colocou alegres e a caminho da escola mais uma vez. Não existe substituto para a bondade em nosso lar. Essa lição é aprendida de meu pai. Ele sempre dava atenção aos conselhos de minha mãe. Em consequência disso, ele era um homem melhor, mais bondoso e gentil. Procuro seguir os exemplos de meu pai e dar atenção aos pontos de vista da irmã Worthlet. Dou valor à sua opinião. Por exemplo, quando minha esposa começa uma frase com as palavras "acho que você deveria", eu imediatamente presto atenção e começo a procurar em minha mente por alguma coisa que tenha feito de maneira errada. Com frequência, antes que minha esposa termine sua frase, eu já tenho em minha mente uma maravilhosa desculpa. Na verdade, minha esposa é um modelo de bondade, gentileza e compaixão. Seu discernimento, conselho e apoio me têm sido valiosos. Por causa dela, eu também sou uma pessoa mais bondosa e sábia e melhor. As coisas que dizemos, o tom da voz, a raiva ou a calma em nossas palavras são coisas percebidas pelas crianças e pelos outros. Eles veem e aprendem de nós, tanto as coisas bondosas, bem como as coisas indelicadas que dizemos ou fazemos. Nada expõe mais nosso verdadeiro eu do que como tratamos uns aos outros em casa. Frequentemente fico imaginando por que algumas pessoas pensam que devem criticar os outros. Isso contagia e penetra no sangue. Acho que se torna tão natural para essas pessoas que nem mesmo se dão conta do que estão fazendo. Criticam tudo e todos, a maneira como a irmã Jones rege a música, a maneira como o irmão Smith ensina a lição ou cuida do jardim. Mesmo quando nós pensamos que não estamos fazendo mal a alguém, com nossos comentários críticos, as consequências existem. Lembro-me de um menino que entregou o envelope de doação ao seu bispo e disse-lhe que a doação era para ele. O bispo, usando esse momento para ensiná-lo, explicou ao menino que deveria descrever no formulário de doação se era uma doação de dízimo, oferta de jejum ou alguma coisa, outra coisa. O menino insistiu que o dinheiro era para ele mesmo, o bispo. O bispo perguntou por que o menino respondeu: "Porque meu pai disse que você é um pobre bispo, dos mais pobres que já tivemos." A igreja não é o lugar onde as pessoas perfeitas se reúnem para dizer coisas perfeitas, ou ter pensamentos perfeitos e sentir pensamentos perfeitos. A igreja é o lugar onde as pessoas imperfeitas se reúnem para proporcionar uns aos outros incentivo, apoio e serviço à medida que progredimos em nossa jornada de retorno ao Pai Celestial. Cada um de nós viaja em estradas diferentes nesta vida. Cada um de nós progride em ritmo diferente. As tentações que afligem nosso irmão podem não nos incomodar em nada. Nossos pontos fortes podem parecer impossíveis para uma outra pessoa. Nunca despreze as pessoas que são menos perfeitas que você. Não se aborreça porque alguém não sabe ler, capinar, reger a música, costurar ou mostrar um espírito animado e ativo tão bem quanto você. Somos todos filhos de nosso Pai Celestial. Estamos aqui nessa terra, todos com o mesmo objetivo: aprender a amá-lo com todo o nosso coração, poder, mente e força, e amar nosso próximo como a nós mesmos. Uma maneira para medir nosso valor no reino de Deus é perguntar a nós próprios: como estou me saindo em ajudar o próximo a alcançar seu potencial? Eu apoio os outros na igreja ou sempre os critico? Se você critica os outros, você critica a igreja. Você edifica o próximo, você edifica o reino de Deus.
Assim como o Pai Celestial é bondoso, devemos ser bondosos com os outros. O Elder James E. Talmage, um homem que é lembrado por seus ensinamentos doutrinários, mostrou grande bondade a uma família vizinha que era totalmente estranha e que estava passando por uma crise séria. Antes de ser chamado para servir como apóstolo, um jovem pai ainda, ele descobriu a respeito do grande sofrimento que a família vizinha passava, onde haviam sido contaminados com a temida e extremamente contagiosa doença chamada difteria. Ele não se importou por não serem membros da igreja, em vez disso, sua bondade e caridade o impediram a ação. A Sociedade de Socorro estava desesperadamente procurando por voluntários, mas ninguém se oferecia, pois temiam a natureza contagiosa dessa doença. Quando chegou à casa do vizinho, James encontrou um bebê de uns 2 anos já morto e 2 outras crianças pequenas agonizantes com a doença. E o bebê da família já mostrava sintomas da doença. Ele imediatamente se pôs a trabalhar, limpando a casa imunda, preparando o pequeno corpo para o enterro, limpando e cuidando das crianças doentes, e passou todo o dia fazendo isso. Ele retornou na manhã seguinte e soube que mais uma criança havia falecido durante a madrugada. Ele escreveu em seu diário: a pequena menina ainda estava sofrendo terrivelmente. Ela se pendurou em meu pescoço, às vezes tossindo sobre meu rosto e minhas roupas. Ainda assim, eu não era capaz de pô-la de lado. Durante a meia hora que precedeu sua morte, eu andei pela sala com a pequena criatura em meus braços. Ela morreu agonizando às 10h10 da manhã. Então, no período de 24 horas, 3 crianças haviam partido. Ele então prestou assistência à família durante os arranjos necessários para o funeral e ofereceu discurso em seus enterros. Tudo isso feito por uma família de estranhos. Que grande exemplo de bondade cristã! Quando estamos com o coração cheio de bondade, não somos críticos. O Salvador ensinou: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltar-vos-ão. Ele ensinou também que, com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. Mas você pode perguntar: e se as pessoas forem rudes? Ame-as. E se elas forem muito irritantes? Ame-as. Mas se elas forem ofensivas? Certamente, nessa circunstância, eu tenho que fazer alguma coisa. Ame-as. Se pecarem, a resposta é a mesma. Ame-as. Por quê? O apóstolo Judas ensinou nas Escrituras: e apiedai-vos de alguns usando de discernimento. Quem pode prever o alcance futuro e o impacto causado de apenas formos bondosos? Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo transcende a mortalidade. Nosso trabalho aqui é apenas uma pequena amostra das coisas grandiosas e que não podemos nem imaginar e que estão por vir. Os céus se abriram para o profeta José Smith. Ele viu Deus vivente e seu Filho Jesus Cristo. Em nossos dias, um profeta, o presidente Gordon B. Hinckley, caminha sobre a terra e nos dá orientação para os nossos dias. Assim como o Pai Celestial nos ama, também nós devemos amar os seus filhos. Oro para que possamos ser modelos de bondade e compaixão e para que possamos viver às alturas das palavras do Salvador. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Destas verdades eu presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.